E você está fazendo orientação familiar também, não tá? Isso. Por quê que eu decidi fazer orientação familiar? No meio desse tanto de coisa que eu já faço. Como eu disse no início, eu gosto muito de estudar. Então, para ser mãe, não foi diferente. Eu comecei a estudar. Estudei alimentação, estudei desenvolvimento infantil, estudei gestação, fui estudando de tudo, né? E aí eu comecei a consumir alguns produtos na internet. E eu confesso que alguns me deixavam muito ansiosa, me deixava muito... Teve uma que me marcou muito, que ela falava assim, do quanto como você se sente na gestação impacta o seu filho. Por exemplo, se você teve uma gestação não planejada, você já traumatizou seu filho. Se você queria menino e veio menino, você traumatizou seu filho. Eu falei, gente, que é isso? E aí aquilo, né, eu fui começando a ver quem eram esses profissionais e eu vi que começou a se tornar um mercado lucrativo e que está sendo cada vez mais inundado por não profissionais. Banalização. Por não psicólogos, por pessoas, né, que estudaram algumas teorias ali e que se sentem capazes de orientar outras famílias. Ou, por mais que eu tenha falado aqui que o mais difícil e o que me mudou muito é ser mãe, eu não consigo colocar tudo em prática ao ser mãe. E não é o que eu faço com as minhas filhas está totalmente de acordo com o que a ciência diz. Né? As minhas filhas comeram doce antes dos 2 anos. As minhas filhas assistem, por exemplo, telas à noite, o que não é recomendado. Então, eu não vou usar a minha experiência para orientar profissionalmente outros pais ou para ensinar meus alunos. Às vezes você usa um exemplo ou outro só para ficar didático, mas essa é a importância da ciência, porque a ciência não está falando da minha crença, do que eu faço e do que eu observo. Ela tenta ser o mais imparcial possível, com o maior número de pessoas possível e controlar os vieses para a gente saber se aquilo, de fato, que está sendo medido pode ter benefício ou não. Não é eu acho, eu acredito. E aí, então, eu falei assim, gente, eu que estudo muito, sou da psicologia, porque assim, a gente deveria defender que essa questão relacionada principalmente a comportamentos humanos, saúde mental, deveria ser prioritário de quem trabalha com isso, quem estuda isso. E você sabe, você fez uma faculdade de psicologia, a faculdade de psicologia são 5 anos, e mesmo assim a gente pode falar que é o básico que a gente estuda. Você não... do iceberg. É a ponta Do iceberg. do que é o ser humano, de toda a complexidade do ser humano. Como que é possível você acreditar que com um curso, 2, 3 livros, você vai captar, né? E aí a gente tem muitos perfis, inclusive, trazendo essa questão do trauma. É trauma. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa que... E aí eu fui estudando, fui me aperfeiçoando. Aí, nesse percurso, eu encontrei a psicologia baseada em evidências, as práticas baseadas em evidências. Falei, gente, tem um mundo aqui, não de certezas, porque ciência também não é certeza, é probabilidades. Isso. Né? Falando. Não é certeza, são probabilidades, mas são probabilidades mais objetivas. E não, a psicologia não é uma ciência diferente das outras, né? Existem formas de você estudar, né? A neurociências, por exemplo, é uma área que você estuda as questões de hipóteses, de mecanismos, de funcionamentos, né? Não é uma área para você estudar, por exemplo, efetividade de tratamentos. Aí é outra área, né? Aí são os estudos randomizados que você vai estudar a efetividade de tratamento. Ah, mas os seres humanos são diferentes. São, de fato. Mas a gente falou que, historicamente, e a gente vê isso nas teorias, que por mais que a gente tenha as nossas singularidades, nós tendemos a seguir alguns padrões sociais, culturais e padrões, inclusive, de saúde e doença. Né? Os manuais de doenças, né, igual de transtorno mental, nada mais são do que padrões observados em pessoas, né, com aquele transtorno. E isso vai fazer o quê? Colocar a pessoa dentro de uma caixinha? Não, isso vai direcionar o tratamento. A pessoa vai entender
que aquilo que ela está passando, aquilo que ela está vivendo é algo que outras pessoas, ou mais ou menos pessoas, né? Tem uns que são mais raros, outros são mais comuns, como ansiedade, depressão é mais comum. Mesmo assim, é algo que chega ali a 5, 10% da população, que não é muita coisa, né? Então, não é todo mundo que tem um transtorno mental, por exemplo. Mas isso vai direcionar os profissionais para um tratamento. O que já foi testado que tem mais possibilidade de funcionar? O que já foi testado que tem mais possibilidade de não funcionar? Então, por exemplo, neurociência infantil não tem causa e efeito direto, mas já é muito estabelecido que criança que vive num contexto de violência, de negligência, ela pode desenvolver prejuízos em várias áreas, psicológicas, físicas, sociais, cognitivas, de comportamento, em maior ou menor grau. Depende de quê? De fatores da criança, da família, da sociedade e o quanto se tem fatores de risco e fatores de proteção. O que ela tem mais? Mais fator de risco ou mais fator de proteção? Então, é quase como uma equação, sabe? E para você conseguir fazer essa equação, você precisa de muito estudo. Muito. Você precisa entender o todo. Você não precisa só estudar aqui. Às vezes, algumas pessoas falam assim, você atende pela disciplina positiva? Fala, olha, disciplina positiva é uma das teorias que eu estudo para montar as orientações dos atendimentos, mas uma delas, porque tem que se encaixar no todo. E na prática baseada em evidências, por exemplo, não é só você digitar no Google e falar, olha, saiu, é isso daqui. Você tem que saber de metodologia científica, para você saber a qualidade metodológica dos estudos. Você precisa ter expertise para aplicar aquilo, porque imagina você vai e coloca lá, por exemplo, TOD, transtorno opositor desafiador. Desafiador, que está muito em voga. Eu não vou falar na moda, mas eu vou falar em voga, em alta, né? Se discutindo. Qual que é o padrão de primeira linha para tratamento de transtorno opositor desafiador? Você sabe? Você fala abordagem, terapia cognitivo-comportamental. Orientação parental. Orientação parental. Uhum. Orientação parental. Então, se você pega e fala assim, nossa, é orientação parental, é só ir lá e orientar esses pais. Nunca. E ainda tem mais uma outra coisa, que é valores e preferências do seu paciente, do seu cliente, né? Porque tem algumas pessoas que têm alguns valores culturais, religiosos e sociais, que não adianta, particulares, não adianta você passar uma orientação para eles que eles não vão seguir. Eu me lembro que teve pais uma vez que eles falaram assim comigo, você segue a disciplina positiva? Eu fiz essa explicação, que eu falei com você de uma forma mais breve, porque eles falaram assim, porque a gente é de uma religião X e a gente não concorda com muita coisa dessa. Eu falei, olha, a gente vai conversar, eu vou conhecer vocês, fazer uma anamnese, né? Porque eu preciso conhecer vocês, o seu filho, porque vocês são especialistas no filho de vocês. A partir disso, a gente vai conversando do que a ciência diz, do que é possível, e a gente faz essa equação. No seu caso, vamos tentar essas e essas e essas estratégias. Não,